A Rádio Justiça apresenta Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio. Olá, eu sou Ariana Fonseca, está no ar o Entretexto, a revista eletrônica de literatura na Rádio Justiça. Aqui você confere as novidades da literatura jurídica, lançamentos dos mais variados gêneros literários, eventos, curiosidades, entrevistas e muito mais. E o nosso bate-papo de hoje é com o jornalista e escritor Rodrigo Lins, que vai contar sobre o livro O Sonho Americano e as Verdades Ocultas. Papo com o autor. Em tempos de endurecimento das normas migratórias nos Estados Unidos, o jornalista, escritor e pesquisador Rodrigo Lins, que vive e atua nos Estados Unidos há 10 anos, lançou o terceiro livro investigativo sobre a realidade de vida no país norte-americano. Na obra O Sonho Americano e as Verdades Ocultas, o escritor fala sobre as diferenças entre imigração e internacionalização e apresenta críticas ao conceito American Dream. O jornalista, escritor e pesquisador Rodrigo Lins fala mais detalhes da obra pra gente aqui no programa Entretexto. Rodrigo, obrigada por aceitar o convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiramente, quais são, então, essas verdades ocultas no sonho americano? Conta pra gente. É muito oportuno a gente lembrar que os Estados Unidos são, né, um dos países mais procurados, eles são muito procurados por imigrantes, principalmente vindo do Brasil. Os brasileiros que vivem fora do Brasil escolhem os Estados Unidos há anos como o país favorito para vir, né, trabalhar, vir empreender e morar legalmente por aqui. Só que esse conceito de sonho americano ele mudou ao longo dos últimos anos e o que eu tenho colocado no livro é realmente o real, o agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos de hoje, não mais as narrativas de 20, 30 anos atrás, em que era possível você vir para os Estados Unidos e ficar milionário. A gente tem essas histórias, né, que foram muito ventiladas no Brasil ao longo dos anos. Então, nos últimos 10 anos, que é o período em que eu vivo nos Estados Unidos, eu registrei uma série de pesquisas sobre a imigração aqui nos Estados Unidos e quais são as vantagens, desvantagens, e compilei esses estudos, né, essas observações neste novo livro, para trazer a verdade dos fatos. Então eu coloco, por exemplo, a questão ligada à oferta de vistos, quais são os vistos que o governo americano oferece, coloco também a questão de casamento com americanos, né, o que é real e o que é fictício, nessa ideia de que se você vier e casar com um americano, você vai ter diretamente o documento, que isso também não é de graça, as pessoas pensam que é só chegar e casar e já conseguem diretamente esses documentos, não é bem assim que funciona. Falo também sobre essa né, onda dos últimos anos de influencers que estão nos Estados Unidos ventilando essas facilidades aí na internet, mas que nem sempre é assim. Existe muita luta, muita questão ligada ao aspecto psicológico do próprio imigrante quando ele vem para os Estados Unidos. Então a ideia do livro é basicamente concentrar essas observações, esses estudos com dados reais do governo americano sobre o desempenho da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e, óbvio, trazer um panorama concreto, real, verdadeiro, isento para as pessoas que buscam, né, viver essa realidade aqui nos Estados Unidos. Certo, e você já mora aí há 10 anos e você, de lá para cá, você viu que vale a pena ainda tentar a vida nos Estados Unidos ou ainda hoje em dia está muito mais difícil? No meu livro, esse é o terceiro livro, como você citou, né? Em 2019 eu lancei um outro livro chamado Internacionalize-se, onde eu listo todos os vistos que o governo americano oferece para profissionais estrangeiros que conseguem provar, né, a sua habilidade, o seu talento e a sua experiência profissional. E os Estados Unidos continuam sendo um país muito atrativo para determinados projetos de vida. Então, o que na verdade esse meu novo livro provoca é exatamente essa reflexão, olha, qual é o seu projeto de vida? Muitas vezes os brasileiros não sabem distinguir a diferença entre imigração e internacionalização. Tem muitos brasileiros que não precisam morar
de fato nos Estados Unidos para empreender por aqui, para vir aqui fazer negócio, dolarizar seu patrimônio, porque existem ofertas de outros vistos que muitas vezes a gente desconhece no Brasil, que permitem você fazer esse trânsito. Então, não necessariamente você precisa pedir uma residência permanente nos Estados Unidos para você ter que vincular a sua vida totalmente aqui, abandonar a sua vida no Brasil, se o seu projeto de vida requer o livre trânsito entre os países. Então, a ideia do livro é trazer essa reflexão, dizer, olha, independente de qual seja o seu projeto, o governo americano oferece possibilidades para que você faça a melhor escolha dentro daquilo que você planeja e pretende. Então, mudou, sim, com certeza nos últimos anos a gente tem visto um recrudescimento das normas e um aumento das taxas, principalmente depois do primeiro mandato do presidente Donald Trump, onde as taxas da imigração foram elevadas, os valores foram elevados. Então, o processo como um todo ficou um pouco mais caro e também a realidade de vida nos Estados Unidos, né? A gente tem uma inflação que está acontecendo agora, a gente tem um custo de vida muito mais alto nas cidades americanas, principalmente as cidades que os brasileiros escolhem para morar. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, porque quando a gente observa pessoas ventilando na internet que a vida é muito fácil, que você ganha em dólar, muitas vezes essa realidade ela é muito antiga e não se condiz mais, não condiz mais com o que acontece agora, né? Então, as pessoas precisam levar isso em consideração e é isso que meu livro está provocando, né? Essas verdades que ninguém fala, o custo de vida, o aumento da população de rua nos Estados Unidos, inclusive americanos morando na rua, como é que os Estados Unidos estão lidando com essa questão de habitação, moradia, acesso à saúde, que não existe por aqui. Então é uma série de reflexões que os brasileiros precisam ter, que meu livro se propõe a trazer para que você faça a escolha correta na hora de decidir vir para os Estados Unidos. Muito interessante. Bom, agora conta pra gente sobre esse seu trabalho de consultorias imigratórias nos Estados Unidos. Você aborda no seu livro, né? Queria saber qual que é o perfil dos brasileiros que procuram esse serviço para consultoria com você. Na verdade, eu me consolidei como um pesquisador da imigração e como eu ganhei um green card baseado na minha carreira profissional e escrevi um livro sobre essa questão em 2019, porque eram vistos que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil. Eu fui o primeiro autor de um livro falando sobre vistos americanos no Brasil. Muita gente começou a me ter como uma referência mesmo para fazer esse processo de internacionalização, profissionais de nível médio, nível técnico, nível superior, cabeleireiros, tatuadores, maquiadores, DJs, engenheiros, professores, profissionais do Brasil que querem empreender nos Estados Unidos, seja de forma permanente, fazendo um processo imigratório, seja de forma provisória, transitória, obtendo uma experiência relevante aqui nos Estados Unidos. Todas essas pessoas começaram a me procurar para fazer esse processo de orientação inicial, que não é uma orientação jurídica de fato, porque a lei americana exige que você fale com um advogado de imigração especializado, licenciado, que é outra crítica que meu livro traz, inclusive falando sobre esse aumento das consultorias migratórias que muitas vezes não têm autorização para fazer esse processo de orientação jurídica aqui nos Estados Unidos. Então, a minha orientação ela é muito mais ligada a um processo inicial de leitura do seu projeto de vida, e aí eu recomendo você para um escritório de advocacia de imigração que possa fazer a leitura jurídica de possibilidades para você trazer a sua vida ou seu projeto aqui para os Estados Unidos. É muito importante enfatizar também nesse conceito de consultoria que, como eu disse, nem sempre o projeto que você tem pode ser de fato o projeto que você vai de fato executar, né? Então é interessante contar com uma opinião de alguém que já está aqui e uma opinião isenta, né? Como eu não necessariamente faço isso tendo interesse financeiro, a ideia é que a minha opinião é isenta mesmo para trazer as informações que são de fato reais, né? A gente sabe que tem uma indústria dos vistos, esse é outro tópico do meu livro, em que eu falo sobre essa ventilação aí de venda de vistos pela internet, que muitas vezes não considera o aspecto humano, o aspecto da vida da pessoa, né? Vai trazer os filhos, vai mudar a vida das pessoas. Então, a minha leitura como consultor nessa linha é uma leitura isenta, é uma leitura que vai trazer a realidade da vida nos Estados Unidos para que essa pessoa tome a decisão de forma real e bem verdadeira, nada ligado a sonho e fantasia. Entendi. E, Rodrigo, eu fiquei curiosa aqui, eu queria saber de onde que você era aqui no Brasil e por que você decidiu mudar para os Estados Unidos?
Eu sou de Brasília, e na verdade a minha própria história migratória envolve, né, essa busca por informação que eu não tinha na época. Então acabei, meu plano inicial era vir para os Estados Unidos para passar uma temporada de estudo, e ao chegar aqui a gente teve uma série de eventos que aconteceram, e eu tive que acabar cobrindo para a imprensa. Eu sou jornalista, e aí comecei a fazer essas coberturas para a imprensa e descobri esses vistos, né, através de um escritório de advocacia de imigração. Descobri uma série de vistos que a gente nunca tinha ouvido falar no Brasil e decidi, então, fazer esse processo de transição de carreira para os Estados Unidos. Foi assim que eu acabei vindo morar aqui, e também foi assim que eu decidi, não tendo esse background de opiniões e de diversidade de conhecimento mesmo, né, à disposição. Quando eu decidi vir morar nos Estados Unidos, eu decidi favorecer e fazer um grande estudo para favorecer outros brasileiros que viriam depois de mim a vir residir aqui de uma forma mais inteligente, né, e de saber as opções que existem no mercado para não ficar perdido ou cair em narrativas que muitas vezes não são reais. O perfil do brasileiro que vem mudou também depois que eu cheguei, né? Então, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha brasileiros que vinham muito mais ligados a trabalhar em áreas de funções operacionais, construção civil, limpezas, empresas de prestação de serviço, né? Então, os brasileiros que vinham há 15, 20 anos atrás não são mais os brasileiros que vêm agora. A grande maioria, de acordo com dados do próprio Departamento de Estado americano, os brasileiros que estão vindo agora estão mais escolarizados, né? Então, eles estão focando mais na carreira e estão aplicando muito mais esses vistos de habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, que são vistos que o governo americano concede a residência permanente para você ou a autorização de trabalho, dependendo da carreira profissional que você tenha. Obrigada pela entrevista, Rodrigo, e parabéns pela publicação da obra. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. O livro foi lançado pela One Vox Editora e pode ser encontrado no site da